Meus amores, mais um dia, graças a Deus, né? Estamos nos aproximando já ao fim de semana, quinta-feira hoje. Lembrando que depois da aula de tia Bárbara tem aula de tio Hernandes de inglês, certo? Não esqueça. E aí, como é que vocês estão? Tia Bárbara está bem, Dodô também, não é Dodô? Então, gente, ontem vimos aula sobre ciências, não foi? Onde a gente viu o sistema cardiovascular, onde a gente viu a questão do coração, dos vasos sanguíneos, os tipos de sangue, quem doa para quem recebe de quem. Não foi? Ótimo. Então hoje nós vamos aprender história. Mas o que, tia Bárbara, de história hoje? As imigrações. O movimento imigratório de outros países europeus para aqui, para o Brasil. Mas por que isso aconteceu? Quais foram as principais causas? Como foi que isso se deu aqui no Brasil, certo? Tudo isso a gente vai ver na nossa aula hoje. Então agora vamos lá para as nossas operações e depois para o nosso conteúdo. Vamos lá? Bom, meus amores, operações hoje, página 83. Vamos fazer a letra A e a letra B da primeira questão, onde tia Bárbara já montou aqui a tabuada. Porque como tia sempre diz a vocês, montem a tabuada do número que se pede aqui no quociente das divisões, para que facilite a operação e também que vocês não errem, certo? Então, como aí tem duas operações da tabuada de 12, tia Bárbara já fez a tabuada e vai fazer com vocês essas duas operações, certo? Letra C, a tabuada do número 14, que vocês vão ter que fazer aí na apostila de vocês, e também o desafio da segunda questão, onde esse desafio aí não vem explicando o que é para vocês fazerem, porém, vocês vão ler as orientações que tem aí embaixo, vai pegar o lápis de cor de vocês e vai pintar cada orientação dessa com uma cor diferente. Combinado? Então, vamos fazer isso aí. Agora, vamos deixar de conversa e vamos lá para as nossas operações de hoje. Primeiro, letra A, 2.820 dividido por 12. Já temos aqui a tabuada. Então, vamos lá. Qual é o número que a gente sabe que o 2 não pode porque é menor que 12? Então, fica 28. Então, qual é o número que dá, na tabuada de 12, que dá 28 ou aproxima-se o valor menor? Qual é aqui? O número 24, que é multiplicado 12 vezes 2. Então, 12 vezes 2, 24. Menos 28. 28 menos 8 menos 4, 4. 2 menos 2, 0. Desce o 2. 42. Qual é o número na tabuada de 12 que dá 42 ou dá menor que 42, porém aproximado? 36, porque 48 já passou de 42. Então, 36, que é 12 multiplicado por 3. 12 vezes 3, 36. 6 para 12, 6. Vai, 1. 4 menos 4, 0. Desce o 0 aqui. Fica 60. Qual é o número na tabuada de 12 que é multiplicado dá 60? 5. 12 vezes 5, 60. Para 60, 0. Conta o quê? É exata. Certo, gente? Letra B. O 1 não pode porque é menor que 12, então 15. 15. Qual é o número na tabuada de 12 que é multiplicado dá 15 ou menor aproximado que ele? O 12. Então, o 1. 12 vezes 1, 12. 5 menos 2, 3. 1 menos 1, 0. Desce o 8. 38. Qual é o número que dá 38 ou aproximado menor que 38? 36, que é o 3. 12 vezes 3, 36. 8 menos 6, 2. 3 menos 3, 0. Desce o 4. Qual é o número na tabuada de 12 que é multiplicado dá 24? 2. 2 vezes 12, 24. 24 menos 24, 0. Operação exata também. Então, 2.820 dividido por 12, 235. E 1.584 dividido por 12 dá 132. Onde as duas operações dão exatas, certo? Então, aí agora vocês vão fazer a tabuada número 14 bem bonitinho aí, tá?
fazer a letra C e fazer o desafio que, como tia Bárbara já explicou, vai pegar um lápis de cor e vai pintar cada orientação dessa com uma cor diferente. Combinado? Quarto ano. Então, ó, vamos deixar de bababá e vamos para o nosso conteúdo de hoje. Vamos lá? Hoje, como vocês sabem, vamos falar sobre a imigração que teve aqui no Brasil. Como vocês sabem, lá na época da colonização, o primeiro produto que foi mais comercializado na Europa foi o pau-brasil. Com o pau-brasil veio o quê? O açúcar, cana-de-açúcar. E logo depois veio o ouro e depois do ouro veio o ciclo do café. Com o ciclo do café foi que começaram essas imigrações para aqui, para o Brasil. Mas por que, tia Bárbara? Porque precisava das pessoas para a produção desse café como mão de obra. E para essa mão de obra, começou-se uma campanha para que fizessem com que pessoas viessem para cá com promessas de trabalho. Então, com essas promessas de trabalho, que foram intensificadas cada vez mais e cada mais imigrantes vinham dos países europeus aqui para o Brasil, entre 1891 e 1900, estima-se que aqui no Brasil chegaram mais de 1 milhão de imigrantes. E esse foi a primeira questão que se encontra como imigrantes assalariados, porque já aí não mais se explorava o tráfico de negros. Para o quê? Para a escravidão. Então, começou-se a falar de assalariados. Mas como assim, tia Bárbara, assalariados? Eram pessoas que vinham de países europeus, para aqui para o Brasil, para trabalhar como mão de obra da produção de café, porém eles recebiam pelo seu trabalho. Eles já não eram explorados como os escravos que trabalhavam à força, mas trabalhavam e recebiam um salário, por isso assalariado, pelo seu trabalho. Certo, meus amores? Então agora a gente vai ver quem foram esses imigrantes, esses principais imigrantes que vieram para cá para trabalhar nessa produção do café, tá? E como foi que se deu esse fluxo de imigração aqui no nosso país, certo? Vamos lá. Então, muitos imigrantes vieram aqui para o Brasil, como tia Bárbara já falou para vocês. Então, muitos imigrantes chegaram aqui no Brasil no final do século XIX e o início do século XX, tá? Os principais imigrantes vieram desses seguintes países: Itália, Espanha, Portugal e Alemanha. A grande maioria que veio para o Brasil foram para a região sul. Aí vocês me perguntam, mas tia Bárbara, por que foram para a região sul? Porque a região sul, o governo estava distribuindo lotes de terra para que as pessoas viessem para cá plantar o café. Porém, nem todo mundo tinha condições de pegar um lote de terra, transformar em fazenda, plantar o café e sustentar aquilo ali também, porque precisa pagar, né, as pessoas para trabalhar, como a gente viu que são os imigrantes. Então, para isso, muitos, mesmo que não tinham condições de montar essas fazendas, iam para a região sul. Por quê? Porque lá era mais fácil de conseguir o emprego para trabalhar nessas lavouras de café. Então, como aqui antigamente nas capitanias hereditárias, principalmente foi o Nordeste, que era mais povoado devido à cana-de-açúcar, começaram a querer jogar para a região sul, para poder povoar também aquela região. Então, como tia Bárbara já falou, começaram a distribuir lotes de terras para plantações de café, e quem não tinha condições de transformar essas plantações em fazenda, pelo menos arranjava emprego mais facilmente. Certo, meus amores? Aí agora a gente vai ver quais eram as características desses principais imigrantes que vieram para cá. Vamos lá? Um desses povos, como vocês viram, foram os italianos que vieram para cá. Por quê? Porque lá na Itália a vida não estava nada fácil. Estava difícil para todos os italianos, então eles se agarraram com a ideia de que vindo para o Brasil trabalhar na lavoura de café mudariam de vida, tá? Então não foi bem isso que aconteceu. Mas por que, tia Bárbara, não foi bem isso que aconteceu? Porque quando eles chegavam aqui, os senhores das fazendas
disponibilizava como se fosse um mercado lá na própria fazenda. E como eles não tinham outros lugares para comprar o que eles precisavam, como medicamentos, alimentos e etc., eles compravam nesses mercados dentro da própria fazenda. Porém, os preços não eram nada acessíveis. Os fazendeiros já faziam isso como forma de explorar os imigrantes, os seus trabalhadores da fazenda. Então, o que aconteceu? Esses italianos passaram a ter problemas financeiros. Por quê? Porque eram explorados, gente. O dinheiro que eles ganhavam na colheita do café, na produção do café, o que aconteciam? Eles precisavam tirar do seu dinheiro para pagar as dívidas que eles tinham feito nesses mercados que tinham dentro da própria fazenda, certo? Esse dinheiro eles não pagavam na hora da compra, era lá tudo anotadinho, e na época da colheita do café, tudo isso era descontado. Então, o que acontecia? Era como se os italianos, né, esses imigrantes, pagassem para trabalhar da mesma forma. Por quê? Porque vinham para cá trabalhar com a esperança de mudar de vida, porém eram explorados pelos seus próprios patrões. Porque como eles não tinham outra forma de sustento, de comprar alimentação, de comprar medicamento, de comprar o que eles precisavam fazer dívidas enormes no próprio comércio, né, mercado que tinha dentro da fazenda. E isso começou a trazer problemas financeiros para esses italianos, certo? Bom, gente, em relação aos imigrantes portugueses e espanhóis, tá? Eles, quando vieram para cá, eles preferiram ir morar nas cidades, certo? Diferente dos italianos, como a gente viu, que foi morar no campo para trabalhar nas fazendas, os espanhóis e portugueses decidiram ficar mais concentrados na cidade. Os portugueses, como eram mais ricos que os espanhóis, eles, quando chegaram aqui, eles conseguiam comprar imóveis para alugar e começaram a montar o seu próprio negócio, certo? Mas tinham alguns, claro, que nem todos eram ricos, que iriam junto com os espanhóis que trabalhavam nas indústrias e também na agricultura. E com isso, eles também, né, exploraram o campo, porque quando a gente fala de agricultura, a gente sabe que está mais ligado ao campo nessa produção do café. E na indústria, mais na cidade, como a gente sabe. E também os espanhóis, além deles trabalharem como na agricultura e nas indústrias, eles se destacavam principalmente nessa questão de transporte de mercadorias, certo? Tanto trazia da fazenda para a cidade, como da cidade para a fazenda. Então, como a gente já viu, né, os portugueses ricos que chegaram aqui, montavam seu próprio negócio e compravam imóveis para alugar. Já os que não eram tão ricos, trabalhavam na agricultura e na indústria, e os espanhóis, principalmente, se destacavam nessa questão da movimentação de mercadoria, no transporte dessas mercadorias, certo? Dos alemães, a gente já percebe que muitos deles preferiram ir para a região sul devido ao clima. Mas, tia Bárbara, falando de região sul, quais são os estados que compreendem a região sul do país? Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. E como é lá o clima, que a gente já viu? Mais frio do que nas outras regiões, não foi? Então, como na Alemanha era mais frio, os alemães preferiram ir para a região sul devido a essa questão mais do clima, certo? Porque uma pessoa que sai de uma região que faz bem muito frio e vir para o Nordeste, por exemplo, onde o calor é imenso, eles iriam estranhar bastante. Então, preferiram ir para a região sul, onde o clima se assemelhava mais à região da Alemanha, certo? Então, com isso, eles se dedicavam mais à agricultura e à pecuária. Na agricultura, era a agricultura policultura. Como assim, tia Bárbara? Policultura. A gente já viu isso quando a gente estudou lá em Geografia e Agricultura. Policultura, quando a gente vê que era feita o cultivo de vários vegetais, né? Por que eles faziam isso? Porque precisavam distribuir para as outras províncias aqui do país, certo? E também, já na pecuária, eles se destacavam na questão do couro, da carne, da carga e da montaria de alguns animais, certo? Então, os alemães, como a gente viu,
preferiram ir para a região sul devido à questão do clima, tá? E com isso exploravam a agricultura de policultura e a pecuária, carne, couro e montaria de alguns animais. Certo, gente? Agora a gente vai ver outros tipos de etnias que vieram também aqui para o Brasil como forma de imigrantes, certo? Porém, em pequenas quantidades, mas vieram. Vamos lá? Outros imigrantes que também vieram aqui para o Brasil, porém em pouca quantidade, mas vieram, foram os turcos, sírio-libaneses, judeus, holandeses, ucranianos, suíços e etc. Certo, gente? Muitos deles preferiram se instalar no interior do Brasil, nas cidades do interior do Brasil, para trabalhar com o comércio. Porém, tiveram, claro, alguns que preferiram ficar também na cidade e também se dedicavam ao comércio. Certo? Agora a gente vai ver qual a diferença entre imigração e emigração, para que vocês entendam esse processo de entrada e saída de pessoas dos países, certo? Vamos lá. Como a Bárbara falou, né? Emigração e imigração. Imigração e emigração são palavras que descrevem o fluxo de pessoas em um país. Por exemplo, na imigração, é a entrada de estrangeiros em um país. Por exemplo, por isso a gente falou agora imigração. Quando alemães, espanhóis, portugueses, italianos vieram para aqui, para o Brasil, eles imigraram. Ou seja, eles saíram do país deles e entraram aqui no nosso país. Imigração é a entrada de estrangeiros em um país. Emigração é quando a gente sai do nosso país e vai para país de outras pessoas. Por exemplo, tia Bárbara sai aqui do Brasil e vai emigrar para Portugal. Então, eu saí do meu país e fui virar lá imigrante no país estrangeiro, porque para eles eu sou a estrangeira, como aqui para a gente eles eram os estrangeiros, certo? Então, querendo ou não, todo mundo que fica nessa questão de fluxo emigratório, emigra e imigra. Eu emigro quando eu saio do meu país e imigro quando eu entro como estrangeira no país de outras pessoas. E quando a pessoa que sai do país dele, ele emigra e ele chega aqui como imigrante porque ele entra aqui no nosso país. Certo, meus amores? Então, imigração é a entrada de pessoas estrangeiras em um país e a emigração é a saída de pessoas do seu país. Certo, meus amores? Bom, gente, então, a nossa aula hoje foi essa sobre imigração, né? Onde a gente viu que essas imigrações começaram a partir da produção do café, onde se precisava de mão de obra para o trabalho nessa questão do café. Então, muitos vieram para cá, alemães, espanhóis, portugueses, alemães, né? E também outros em pouca quantidade, turcos, sírio-libaneses, ucranianos, suíços e etc. Então, muitos se dedicaram a essa questão do campo, né? Agricultura, pecuária, fazenda de café, mas outros não. Outros vieram para cá, se instalaram nas cidades, compravam os imóveis, alugavam, criavam seus próprios negócios, como foi o exemplo que a gente viu dos portugueses. Então, gente, espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Qualquer dúvida a gente tira daqui a pouco no nosso Google Meet, tá? E vocês não esqueçam, temos aula agora de inglês com o tio Hernandes. E eu espero vocês também aqui no nosso canal amanhã, certo? Um grande beijo e até amanhã. Hello, quarto ano! How are you guys? Good morning, good afternoon, good evening. Como é que vocês estão hoje, hein? O teacher espera que todos vocês estejam muito bem, porque o teacher está, ó, great. E hoje nós continuaremos nossa jornada pelo mundo do gerúndio. Então, vocês estão prontos? O teacher espera que sim, ó. E o teacher também espera que a semana, junto com o feriadão de vocês, tenha sido, ó, perfeita. A do teacher foi boa, mas o de sempre. O teacher fica dormindo, comendo e assistindo filme. Pronto. Alguns de vocês foram pra casa de praia, foram passear, pra casa de família, não é verdade? Pronto, quero saber de tudo lá no Meet, viu? E ó, sem mais delongas,
Vamos lá começar a nossa aula, que hoje a gente tem palavrinha nova e a gente vai relembrar também sobre o vídeo da semana passada. Combinado? Lembrando o quarto ano, sempre anotando tudo que aparecer por aqui por cima, combinado? Ajuda bastante no aprendizado, tá certo? A gente não vai aprender inglês se a gente só ficar assistindo e repetindo às vezes. Tem que escrever também, tem que ficar treinando, combinado? Eu falei hoje numa aula que a gente não vai, wake up, acordar e oh my god, I'm speaking English. I'm too good at it, you know? I already know a lot of words, a lot of sentences, tá certo? Você não vai aprender, não vai acordar dizendo, já sei falar inglês, já tô fluente, já sei falar todas as palavras, todas as frases, tô quase um nativo que nasceu lá nos Estados Unidos. Isso não vai acontecer, tá certo? Então a gente precisa o quê? Treinar o máximo possível. Treinar o máximo possível. Combinado? Então, é assim que a gente aprende. Treinando. Quero todo mundo anotando tudo que o teacher falar e aparecer aqui em cima no caderno. Combinado? Abram na matéria de inglês e vão, anotando, que isso ajuda vocês até no Google Meet. Vocês estão prontos? Vamos lá. A aula de hoje vai começar com uma retrospectiva da aula passada. Então o teacher vai falar o que nós aprendemos na aula passada. Combinado? Quem não anotou e não quer assistir também o vídeo da aula passada, vai anotando agora. Mas eu quero isso aqui tudinho no caderninho de vocês. Combinado? Vamos lá. O teacher vai falar um pouco rápido porque o teacher explicou melhor na aula passada. Então, não sabe o que é gerúndio? Aula passada. Não sabe alguma dessas palavras que eu falei? Aula passada. Combinado? Vou ver se eu consigo deixar o link na descrição ou mando na agenda de vocês que chega diariamente. Combinado? Que aí fica bem mais fácil para vocês acessarem o vídeo antigo. Beleza? Vamos lá. A gente falou semana passada sobre studying, que é estudando. No caso, I'm studying. Eu estou estudando. Ok? Nós aprendemos sobre I'm running. I'm running. Eu estou correndo. Aprendemos sobre I'm writing. Eu estou escrevendo. Aprendemos sobre I'm reading. Eu estou, lendo. Aprendemos sobre I'm eating. Eu estou comendo. Tá certo? Lembrando, tudo isso que eu falei agora são respostas para quando alguém lhe pergunta What are you doing? Copiem isso aí também no caderninho de vocês. What are you doing? Que significa, o que é que você está fazendo? Combinado? Agora que já relembramos sobre a aula passada, a gente vai para o assunto dessa semana, que é o mesmo assunto, mas teremos palavras novas. E o teacher quer falar coisas novas para vocês, já que esse Google Meet nós falaremos sobre esse assunto de hoje. E da semana passada, no caso, né? Então, se faltou alguma atividade de sports, o teacher vai lá e, refaz para vocês. Combinado? Antes da nossa aula começar, a gente vai fazer o quê? A atualização do livro. Isso aí. Então, todos abrindo na página 36. Combinado? Pronto. Então, na página 36 ainda é sobre aquele assunto da semana passada. Combinado? Que foi sobre os preços, né? How much is it? Qual o preço disso? How much is it? Combinado? Daí temos o segundo quesito na página 36. Match, ou seja, ligue. Na letra A temos $1. E onde é que está o $1 do outro lado, gente? Tá na primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta bolinha. Se tiver na primeira, você coloca um A na primeira bolinha. Se tiver na segunda, um A na segunda bolinha. Se tiver na terceira, combinado? Letra B. Tem aqui, 50 cents. O 50 cents está na primeira bolinha, segunda, terceira, quarta ou quinta. No que tiver, você vai colocar uma letra B. Combinado? Simples. Letra C tem 45 cents. No que tiver, você coloca uma letra C. Letra D.
$9.99. No que tiver, você vai colocar uma letra D. E por último, temos 18 cents, que é 18 centavos. Daí no que tiver, você vai e coloca uma letra E, tá certo? Se tiver na primeira bolinha, segunda, terceira, quarta, quinta, combinado? Bem simples. Terceiro, look at the scene and answer. Olhe para a cena e responda. Beleza? Essa aqui é uma continha mais ou menos de somar. A gente fez lá no Meet, eu lembro. Então a maioria vai estar com isso aqui feitinho no caderno. Letra A. Anne wants the teddy bear and the doll. How much are they all together? Ou seja, Anne, que é o nome dessa menina aqui, ela quer comprar o teddy bear, que é o ursinho de pelúcia, e a doll, que é a boneca. E ela quer comprar os dois. Só que ela não sabe qual é o preço que dá os dois, tá certo? Então você vai somar o preço do ursinho, 12, mais o preço da boneca, que é 7. 12 mais 7. Yes, congratulations. Letra B. Agora ela quer comprar o teddy bear e a kite, ou seja, a pipa e o ursinho de pelúcia. Você vê os preços, vê quanto cada um custa e coloca o preço. Letra C. Ela quer comprar a doll, a kite, a pipa e o ioiô, tá certo? Então, vocês fazem essa soma e, ó, colocam um preço aí. Combinado? Então, essa foi a nossa revisão de hoje. E vamos lá para a aula finalmente. Então, gente, hoje iremos nos aprofundar mais no assunto gerúndio. Caso vocês não lembrem o que é gerúndio, eu vou reexplicar para vocês. Gerúndio é um assunto que é uma palavra, na verdade, que vocês só deveriam aprender lá na frente, muito lá na frente. Mas o teacher escolheu falar para vocês o que é que significa essa palavra, porque é só uma palavra, tá certo? Mas vocês vão aprender mais, eu acho que daqui a 1 ano, 2 anos, ou até no ensino médio, combinado? Então, gerúndio basicamente são ações que nós ainda estamos fazendo nesse exato momento. Então, se alguém me perguntar, o que é que você está fazendo agora? Eu vou falar como? Eu estou ensinando. E vocês? Estão assistindo um vídeo, estão estudando, estão prestando atenção na aula, não é verdade? Então, a gente sempre tem um ando. Por exemplo, eu estou ensinando. A gente tem um endo, que é escrevendo, que servem para coisas que a gente está fazendo nesse exato momento, tá certo? E no inglês, gente, esse ando e endo, muita atenção agora, muita atenção. Isso aqui é conversa de gente grande, viu? Esse ando e esse endo no inglês, a gente troca por ing. ing. Por isso que a gente tem, ó, writing, reading, com ing no final, tá certo? Porque eles estão falando, tipo, eu tô escrevendo, eu tô falando, tá certo? Então, ó, agora que vocês já entenderam isso, espero que tenham entendido. Caso não entendam, falem no Meet, combinado? Eu sei que esse assunto pode ser um pouco complicado, mas vocês conseguem. Pronto. Basicamente, gerúndio são coisas que a gente está fazendo nesse exato momento, tá certo? Que a gente está fazendo ainda. Beleza? Gente, eu vou ensinar mais 7 para vocês agora, combinado? E no Meet a gente aprende mais um, que é um grandinho. Daí pode demandar mais tempo da nossa vida. Gente, flying, lembrem que, ó, sempre vai acabar com ing, tá certo? E o que é que a gente usa antes? Quero ver quem assistiu a aula anterior. I'm. Muito bem. I'm. Ou seja, se alguém me pergunta, what are you doing? O que é que você está fazendo agora, tá certo? A gente vai responder, I'm flying. I'm flying. Eu estou, ó, voando. Só tem asa, teacher. Então, eu posso estar no avião, posso estar no asa delta, posso estar no helicóptero, mas eu sou pobre, então não vou estar nisso aí não. Foi só um exemplo mesmo, tá certo? Então, ó, I'm flying. Eu estou voando, tá certo?
Mas pode ter outros jeitos de falar. Quando a gente quer falar de algum animal que tá voando, tá certo? Isso aí a gente aprende no Meet. Ok. Daí a gente tem, ó, painting. Painting, tá certo? Painting. Painting significa pintando, tá certo? Painting, pintando. Aí, ó, abram na página 39 do livro. Abriram? Pronto. Tem aí, ó, is the man working now? Esse working aí, estão vendo? Esse working aí, estão vendo? Ele significa, ó, trabalhando. Working, trabalhando. Então, ó, essa frase quer dizer, ó, o homem está trabalhando agora. Is the man working now? O homem está trabalhando? Pronto, perfeito. Então, a próxima que a gente vai aprender é taking a shower. Taking a shower. Taking a shower é tomar um banho. Uma coisa que a gente tá fazendo muito nesse calor. Ajuda que calor. Tô com um ventilador enorme aqui, porque o teacher não tá aguentando de calor. Meu Deus. Então, ó, quando o teacher chegar em casa, o teacher vai, ó, taking a shower. Vai tomando banho, tá certo? Taking a shower significa tomando um banho. Combinado? Daí a gente tem, ó, sleeping. Sleeping. Outra coisa que o teacher vai fazer quando chegar em casa. Sleeping. Sleeping é dormindo. Sleeping, dormindo. Então, se alguém pergunta a você, hey, what are you doing? I'm sleeping. I'm sleeping. Eu estou, ó, dormindo. Combinado? Daí a gente tem, ó, por último, a gente tem, ó, I'm singing. I'm singing. What are you doing? I'm singing. E o que é singing, teacher? Explica aí. Singing é, ó, lá, 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 cantando. Singing, cantando. I'm singing, eu estou cantando, tá certo? Antes da gente acabar, a gente vai fazer, tá certo? O segundo quesito da página 40, tá certo? O quarto ano. Certo? Pronto. A gente... eu vou explicar pra vocês como fazem, vocês fazem, tá certo? Vocês sabem que o teacher não dá a resposta. Vamos lá. Segundo quesito fala, ó, complete using the following verbal forms. Complete usando as formas verbais seguintes. Certo? Gerúndio é uma forma verbal, mas isso aí vocês veem ano que vem, tá certo? Não precisam saber o que é forma verbal agora. Vamos lá, gente. Letra A. A gente tem, ó, as opções flying, que é voando. A gente tem a opção, ó, cooking, que é cozinhando. A gente tem a opção, ó, painting, que é pintando. E a gente tem a opção, ó, eating, que é comendo. Combinado? Letra A. The man is the wall. O homem está pintando o quadro, tá certo? A tela, tá certo? Pronto. Então, como é pintando? Letra B. The boy is an apple. O menino está comendo uma maçã. Letra C. The birds are over the tree. Os pássaros estão voando por cima das árvores. E letra D. Sr. Smith is dinner. Mr. Smith is dinner. O Sr. Smith está, ó, cozinhando o jantar, preparando o jantar, tá certo? Então, vocês veem qual melhor se adapta e eu quero ver as respostas de vocês lá no Meet, tá certo? Espero que tenham copiado tudo, hein?